Oi, pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos estudar a lição 7 da revista Palavra e Vida, os 10 mandamentos para os dias atuais da Convenção Batista Fluminense, escrita pelo pastor Romilton, que é pastor da Igreja Batista Central em Praça da Bandeira, São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol, em Nilópolis. A lição 7 tem por título Estancando o Sangue. Essa lição ela está baseada no sexto mandamento, em Êxodo 20, versículo 13. Não matarás, que é o sexto mandamento. Na introdução, o pastor Romilton, ele nos esclarece algumas coisas bem interessantes. O sexto mandamento nos deixa bem claro, não matar contraria os princípios do Criador. Assassinar é pecado. Uma pesquisa do Datafolha de 2017 registrou que 1 a cada 3 brasileiros já teve um amigo ou parente que foi assassinado. 2 milhões de pessoas morrem de forma violenta cada ano no mundo. Estima-se que uma pessoa cometa suicídio a cada 40 segundos. Uma pessoa morre de forma violenta a cada minuto. E 35 pessoas são mortas por hora decorrente das guerras. A pergunta que não cala é: por que será que a humanidade insiste em ferir o sexto mandamento? É uma questão que nós precisamos pensar nesse momento em que nós estamos estudando o sexto mandamento, não matarás, porque é algo que envolve a nossa vida, toda a nossa vida. E talvez você possa pensar: mas eu nunca vou pegar uma arma para tirar a vida de alguém, ou nunca vou usar de violência para tirar a vida de alguém. Mas o autor, na introdução, ele nos esclarece que também proferir um insulto, odiar ou cuspir em alguém é tão letal quanto o efeito de matar. Então, nós precisamos pensar também que não matarás não reside só no você tirar a vida de alguém através de uma arma, de uma atitude, não, só isso. Mas também o fato de você magoar alguém, entristecer alguém com uma palavra, isso também pode ser considerado assassinato, se a pessoa se ofender a tal ponto que ela venha definhar com isso que ela ouviu, deixar talvez de fazer alguma coisa porque ficou entristecida, envergonhada, deixar de produzir alguma coisa boa porque se sentiu humilhado. Isso também é considerado assassinato. E Tiago 3, versículos 2 e do 8 ao 10 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, nós também não podemos usar a nossa língua como uma espada, como uma arma, para assassinar alguém com uma palavra maldita, uma palavra que entristeça, uma palavra que mate alguém. Devemos ter como exemplo, ou melhor, como conselho, aquilo que o autor disse. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. E o autor continua dizendo: por que a sociedade atual violenta esses mandamentos? Por que ainda se mata tanto? As respostas a seguir são as interpretações mais prováveis e, uma vez compreendida, podem servir de estanque para esta hemorrágica violência. Ponto 1 da lição: o pecado como causa principal, na verdade, da morte. A morte não é um pecado de Deus. A morte não é um castigo de Deus, mas uma consequência do pecado humano. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o autor continua: graças à bondade do Senhor, tal salário não é pago antecipadamente. Então, na verdade, o autor diz que a consequência da morte é o pecado.
mas a morte é o salário do pecado. Então, normalmente, né, nós recebemos o salário após a prestação do serviço. E nesse caso, graças a Deus, nós não recebemos esse juízo antes, ou melhor, a morte, né, não vem antes do pecado, mas é uma consequência do pecado. As primeiras mortes aconteceram no Éden, Adão e Eva, devido ao seu pecado. Então, as primeiras mortes foram de Adão e Eva, mortes espirituais, quando eles foram então afastados da presença de Deus por causa do pecado. Gênesis 2,17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, na verdade, a morte espiritual veio a Adão e Eva após o pecado, após a desobediência deles ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a morte física veio posteriormente, porque também está incluída, né, na consequência do pecado. Portanto, todo pecador terá que morrer, seja naturalmente ou por doenças, assassinado ou até por suicídio. O pecado condenou a humanidade à morte. Todavia, nunca podemos esquecer que o dom da vida e a sentença da morte pertencem a Deus. Então, independente da morte ser um salário do pecado, ser a consequência do pecado, somente Deus pode, então, dar essa sentença de morte para alguém. Somente Deus dá a vida e somente Deus pode, então, tirar a vida de alguém. É necessário diferenciar matar de assassinar, que é o ponto 2 da lição. A palavra hebraica usada no sexto mandamento, tanto em Êxodo 20, versículo 13, quanto Deuteronômio 5, versículo 17, traduzida, quer dizer assassinar. Literalmente quer dizer um assassinato premeditado, violento de um inimigo pessoal. Assassinar é matar premeditadamente. Então, esse mandamento não matarás, na tradução do hebraico, é não assassinarás. Na verdade, assassinar é matar alguém premeditadamente. É algo que é, vamos dizer assim, motivado por algo pessoal. É diferente, o assassinato é diferente de matar. Aí o autor ele vai dizer onde reside essa diferença. Há profissionais que dialogam com a morte em suas rotinas de trabalho. Por exemplo, um bombeiro civil que se lança em um prédio em chamas na tentativa de salvar alguém, mas acaba morrendo no salvamento. O bombeiro não tirou a sua própria vida premeditadamente. Da mesma forma, um policial militar arrisca sua vida perseguindo meliantes, quase sempre. Se desventura falecer em combate, o policial militar não premeditou sua morte. Todavia, se um PM desferir tiros contra um bandido com ódio ou por vingança, na verdade ele está cometendo pecado e ferindo o sexto mandamento. Então o autor ele dá a diferença do que é assassinar para matar. O profissional, o bombeiro, o militar, né, o policial que morre no momento em que ele está ali cumprindo o seu dever para com a sociedade, ele não está se matando, não é? Ele, por uma infelicidade, ele morreu em combate. E quando ele atira em um marginal, que esse venha a morrer, e por legítima defesa, ele também não está assassinando. No caso, se ele for e desferir vários tiros em alguém que já está sem conseguir se defender, aí sim podemos dizer que é um assassinato. Em Êxodo 22, versículos 2 a 3, diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Deu para entender? Que é diferente. Não é um assassinato, é uma morte que foi causada por uma situação que fugiu ao controle. Isso é quando realmente é algo que não é premeditado, porque Mateus 5, 21 diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então é algo que tem que se pensar com muita seriedade.
Existe a diferença entre matar e assassinar? Sim, existe. Assassinar é quando você mata alguém por uma motivação pessoal, por vingança, ódio, qualquer outra coisa desse tipo. É diferente de você matar, de repente, numa legítima defesa. É diferente, ok? Então vamos lá, terceiro ponto, o autor diz: não há exceções no sexto mandamento, que no caso é não assassinarás, né? Não existe nenhuma exceção. O sexto mandamento inaugura uma proibição absoluta: não matarás. Mas como o autor falou no segundo ponto, é não assassinarás no original, ok? Contudo, será que há exceções, por exemplo, para o aborto ou a eutanásia? O aborto é a descontinuação da gravidez, com ou sem a expulsão do embrião, que resulta na morte do feto. A Bíblia esclarece que o nascituro se torna um ser vivo no ventre materno. Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profetas às nações. Então Deus disse a Jeremias que antes que ele fosse formado no ventre, Deus já o havia conhecido. E antes que ele nascesse, Deus já o havia, então, vocacionado para o ministério de profeta. Então nós temos que prestar bastante atenção nisso. Salmo 139, do 13 ao 16 diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então a gente vê que a Bíblia, o tempo inteiro, ela fala que o feto, né, o nascituro, ele é uma pessoa. E o autor, ele diz aqui: a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, sim, mas o nascituro não é uma extensão do seu corpo, é um ser vivo que nele habita. Então a mulher, ela tem sim direito sobre o seu próprio corpo, mas o bebê que está no seu ventre não é uma extensão do seu corpo, é uma vida. E Isaías 49 diz, 49:1: ouvi-me, terras do mar, vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Então Deus deu a vida, e essa vida que está dentro ainda do corpo de uma mulher, ela é uma vida independente da vida da mulher. Ela precisa sim da vida da mulher para continuar sobrevivendo, mas ela não é uma extensão do corpo da mulher. Por isso o aborto é considerado sim um assassinato e é uma desobediência ao sexto mandamento. Portanto, realizar um aborto ou ajudar alguém a realizar é homicídio, da mesma forma que a eutanásia, que é o quê? A conduta de retirar a vida de alguém que em estado terminal, beirando a morte, ou que esteja sujeito a dores e intoleráveis sofrimentos físicos. A eutanásia, né, é a conduta de retirar a vida de alguém, como a gente conhece, desligando os aparelhos que podem estar mantendo a pessoa viva, ainda que ela esteja em grande sofrimento. Nós não temos esse poder nem essa autoridade para fazer isso. Êxodo 23:7 diz: não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. A vida pertence a Deus, Ele é o doador da vida. Tirar a vida de alguém através do assassinato é usurpar a autoridade do Criador. Nossa função como imagem e semelhança de Deus não é assassinar, mas ajudar as pessoas a viverem. 1 Samuel 2,6 diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Então Deus é o Criador, Ele é que tem toda a autoridade para dar e para tirar a vida. E o autor, ele fala, né, que não é nossa função assassinar ninguém, mas ajudar as pessoas a viverem. Como que nós poderemos ajudar as pessoas a viverem? Pregando o evangelho para elas, para que através da fé desenvolvida pela pregação do evangelho, elas venham a reconhecer Jesus como Salvador, que é aquele que dá a vida
a pessoa, né? João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A pessoa que não tem Jesus, ela é morta espiritualmente. Quando ela recebe a Jesus como Salvador, ela nasce de novo. E através da fé em Cristo, ela consegue novamente, né, ter vida e vida em abundância. E para pensar em agir, o autor diz: como estancar esse banho de sangue oriundo do caos social? Criando mais leis ou anunciando a paz que excede todo entendimento? Vamos ver Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, na verdade, o autor ele dá a questão, né? Como estancar esse banho de sangue oriundo do caos social? E ele diz: criando mais leis ou anunciando a paz que excede a todo entendimento? Com certeza, né? Anunciando a paz que excede a todo o entendimento. Então, que nós possamos, irmãos e irmãs, pedirmos a Deus que nós não sejamos assassinos, mas que, muito pelo contrário, nós venhamos a pregar o Evangelho para que mais pessoas venham a receber a vida que há somente em Jesus Cristo. E nós podemos encerrar essa lição de hoje com a oração do Salmo 139, versículos 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.